Graça e paz. Hoje nós iremos falar sobre qual o alvo da nossa vida. De acordo com o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz o seguinte: é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Paulo deixa claro para aqueles irmãos que o alvo de suas vidas deve ser agradar a Deus. E eles deveriam se esforçar nesse propósito. Esse pensamento de Paulo nós encontramos em outras cartas, como por exemplo, na sua carta aos Gálatas. No capítulo 1 da carta aos Gálatas, no versículo 10, Paulo diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo está ensinando aqueles irmãos que o alvo de suas vidas deve ser agradar a Deus e não agradar as pessoas. Na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, Paulo escreve ainda ampliando seu pensamento acerca de qual é o alvo de nossa vida. E no capítulo 2 da primeira carta, no verso de número 4, Paulo diz o seguinte: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus. E no capítulo 4, no verso 1 dessa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ainda reforça o seu pensamento quando ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Nesse texto, Paulo diz que ele ensinou àqueles irmãos que o alvo de suas vidas deve ser agradar a Deus. E que Paulo aqui está afirmando que eles deveriam continuar com esse alvo em agradar a Deus na sua maneira de viver. Na carta aos Colossenses, Paulo vai trazer um pensamento que se consolida com tudo isso que ele está afirmando nessas outras cartas. No capítulo 1, verso 10, Paulo nos diz: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ele diz que a maneira como eles deveriam e estavam vivendo era para o inteiro agrado do Senhor. Com isso, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês, usando esse texto, esses textos que li, que o alvo para as nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus, é agradar a Deus em todas as coisas, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em todas as ações, palavras e pensamentos que partirem de nós, devem ser com o alvo de agradar a Deus. Nós não podemos ter outro alvo para a nossa vida, pois se assim nós fizermos como recomenda o apóstolo Paulo, se buscarmos agradar a Deus em tudo que fazemos, nós estaremos exatamente vivendo da maneira que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós é que tenhamos uma vida que seja agradável a Ele. Que nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, todas elas sejam agradáveis a Deus. Tudo aquilo que venhamos a fazer, seja conforme o pensamento do apóstolo Paulo, quando ele diz aqui na sua segunda carta aos Coríntios, que temos que nos esforçar para agradarmos
a Ele. Não estamos nesse mundo para agradar pessoas, mas estamos nesse mundo para agradar a Deus. E aí você pode me perguntar, mas como posso eu agradar a Deus? Obedecendo a sua palavra, fazendo aquilo que Cristo ensinou em sua palavra. Se você obedecer a palavra de Deus, se você fizer aquilo que Deus ensina em sua palavra, você viverá uma vida que agrade a Deus. Portanto, o alvo da nossa vida deve ser agradar a Deus em todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe a trilharmos neste alvo, que é agradar a Deus.